No vídeo de hoje vamos explorar um evento que pode mudar drasticamente a economia global, o fim do contrato dos petrodólares pela Arábia Saudita e o surgimento dos petro-yuans. Esse novo acordo entre a China e a Arábia Saudita permite que o petróleo seja importado em yuan, a moeda chinesa. Mas o que são exatamente os petrodólares? E como esse contrato influenciou o mundo nos últimos 75 anos? Vamos descobrir. Tudo começou em 1971, quando os Estados Unidos encerraram o acordo de Bretton Woods. Para garantir a demanda pelo dólar, os Estados Unidos firmaram um pacto com a Arábia Saudita, onde o petróleo seria negociado exclusivamente em dólares. Esse acordo transformou o dólar na principal moeda de reserva global, consolidando a supremacia americana no comércio internacional. Agora, com o surgimento dos petro-yuans, estamos testemunhando uma mudança monumental que pode sinalizar o fim da era dos petrodólares. Para entender o pacto do fim dos petrodólares, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Acordo de Bretton Woods, estabelecendo o dólar americano como a principal moeda de reserva, lastreada pelo ouro. No entanto, em 1971, os Estados Unidos, sob a presidência de Richard Nixon, enfrentaram uma crise econômica com altos déficits e inflação crescente. Para lidar com essa pressão econômica, Nixon, com a ajuda de seu conselheiro de segurança nacional, Henry Kissinger, tomou a decisão histórica de acabar com o padrão ouro. Ao remover o lastro do ouro, Nixon precisava garantir a demanda contínua por dólar. Para isso, Kissinger iniciou negociações com a Arábia Saudita, então liderada pelo rei Faisal. Em 1974, após intensas negociações, os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita firmaram um acordo estratégico. Os sauditas venderiam petróleo exclusivamente em dólares americanos e, em troca, receberia apoio militar e proteção. Esse pacto não apenas garantiu a demanda global por dólares, mas também permitiu aos Estados Unidos emitirem grandes quantidades de dívida pública sem lastro, acumulando uma dívida que hoje se aproxima de 35 trilhões de dólares, financiando seu crescimento e exportando a sua inflação para outras economias. Quando os Estados Unidos emitem mais dólares, a inflação interna é mitigada, pois a demanda por dólares no exterior absorve parte da nova emissão. Isso significa que outras economias, ao manterem reservas em dólares e utilizando a moeda americana para o comércio internacional, acabam importando a inflação dos Estados Unidos. Esse mecanismo ajudou a sustentar a economia americana por décadas, enquanto outras nações suportavam os efeitos inflacionários. Tal acordo transformou o dólar na principal moeda de reserva global, consolidando a supremacia americana no comércio internacional. Esse sistema, conhecido como petrodólares, foi fundamental para garantir a estabilidade econômica dos Estados Unidos da América nas décadas seguintes. Como vimos, o Pacto dos Petrodólares teve profundas consequências para a economia global. A demanda constante por dólares consolidou sua posição como a principal moeda de reserva mundial, permitindo aos Estados Unidos emitir dívidas sem lastro, com a capacidade de emitir moeda à vontade. Os Estados Unidos acumularam uma dívida astronômica, mas também conseguiram financiar a sua economia e manter a sua posição dominante no comércio internacional. No entanto, essa supremacia veio com preço. A dependência global do dólar tornou outras economias vulneráveis às políticas monetárias e decisões geopolíticas dos Estados Unidos da América. E essa vulnerabilidade se tornou evidente nas últimas décadas, especialmente com as sanções econômicas impostas a países como o Irã e, mais recente, a Rússia. As mudanças geopolíticas recentes aceleraram o fim dos petrodólares. Após o início da guerra na Ucrânia, a administração Biden congelou as reservas de dólares da Rússia, utilizando o dólar como arma geopolítica para prejudicar países adversários. Esse movimento gerou desconfiança entre outras nações, especialmente no sul global, quanto à dependência do dólar nas transações comerciais. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar.
Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Lideranças dos BRICS, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, começaram a buscar alternativas para reduzir a sua dependência do dólar. Vendo uma oportunidade estratégica, o presidente chinês Xi Jinping e o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman iniciaram um processo de estreitamento de laços. Várias reuniões de alto nível realizadas em Pequim e Riad. A parceria visava criar uma nova dinâmica no comércio de petróleo, permitindo que a Arábia Saudita começasse a aceitar yuan em vez de dólares. Com o surgimento dos petro-yuans, várias mudanças começaram a ocorrer no cenário econômico global. Bancos e fundos chineses abriram escritórios na Arábia Saudita para intermediar as transações de petróleo em yuan. Além disso, países como Índia e Rússia começaram a negociar petróleo por meio da moeda chinesa, reduzindo ainda mais a dependência dos dólares nas negociações. A China, por exemplo, está reduzindo as suas reservas de dólares em 1% ao mês e substituindo por ouro. A Rússia, após as sanções, passou a negociar com outros países em yuan. O Irã também está vendendo armas para a Rússia utilizando o yuan, mostrando uma tendência clara de afastamento do dólar nas transações internacionais. O fim dos petrodólares traz grandes desafios para a economia americana. Com a diminuição da demanda global por dólares, haverá um excesso de liquidez da moeda americana no mercado. Isso pode levar a um aumento nas taxas de juros, encarecendo financiamentos como hipotecas, aluguéis, empréstimos para automóveis, empréstimos estudantis e até cartões de crédito. Além disso, o sistema bancário dos Estados Unidos, que já enfrenta dificuldades, pode sofrer ainda mais. Atualmente, cerca de 63 bancos estão em situação de falência. A qualquer momento, essa bolha de 517 bilhões de dólares pode estourar. E a diminuição da demanda por dólares pode agravar essa crise. O déficit público americano também tende a aumentar, levando a possíveis aumentos de impostos para cobrir a dívida federal. Em um cenário de afastamento dos sauditas dos Estados Unidos, e a sua aproximação dos BRICS, a tendência é que mais países reduzem a sua dependência do dólar. O que o futuro reserva para a economia global? Com o aumento do déficit público e a possível necessidade de aumento de impostos, os Estados Unidos enfrentarão desafios significativos. Os Estados Unidos é o grande vencedor. É o grande vencedor que nos últimos 3 anos perdeu 35% do valor do dólar como moeda de reserva. O que significa isso, Rubem? Significa que as nações do mundo diminuíram o dólar em suas reservas cambiais em 35%, passando de 80% dessas reservas, que era um número absurdo, obsceno, para menos de 60% e continua em queda. O caminho é a derrocada. Mas podia ser pior? Não, podia e foi. A perda do petrodólar como moeda internacional do dólar foi a jogada mais genial que os Estados Unidos teve para se manter no poder depois da última fraude que eles cometeram. A última fraude que eles cometeram foi encher o Fort Knox de tungstênio para garantir o valor do padrão ouro de sua moeda, aonde uma onça Troy valia 38 dólares. Eu nunca anoto esse número, tá? Uma onça de ouro valia, e aquilo ali é o que valia. O distanciamento da Arábia Saudita e sua aproximação com os BRICS indicam uma mudança nas alianças econômicas globais. Cada vez mais, países buscam alternativas ao dólar para suas transações comerciais, o que pode sinalizar o fim da era do dólar como moeda de reserva dominante. Em resumo, o fim dos petrodólares marca o início de uma nova era na economia global. O surgimento dos petro-yuans e a mudança na dinâmica das transações comerciais indicam
indicam que o mundo está se afastando do dólar. Essa tendência terá impactos profundos na economia americana e mundial. Será esse o fim do Império Americano? Só o tempo dirá. Deixe seus comentários abaixo e nos diga o que você acha sobre essa mudança histórica. E se você gosta de economia, geopolítica e análise global, não deixe de nos seguir. Meu nome é Jean Andrade Silva e até mais. Tchau!